A Europa quebrada, fome, loucura e morte na Itália. Ocupada, as ruas de pedra que outrora ressoavam os passos apressados dos comerciantes, os risos das crianças e os sinos das igrejas, agora estavam silenciosas. Um silêncio pesado, fúnebre, como se a própria alma da Europa tivesse sido arrancada. Era a Segunda Guerra Mundial, e o velho continente jazia de joelhos, dilacerado por bombas, cercado por tanques, envolto num manto de pó e de fome. Na Itália, o cenário era ainda mais cruel. Quando os alemães ocuparam a península após a queda de Mussolini, não restou nada, muito menos pão. O país foi transformado num grande campo de guerra, onde civis eram alvos e os exércitos predadores. O chão rachado, queimado pelo fogo da artilharia, não dava mais frutos. As fontes secaram, os canais foram destruídos, os aquedutos antigos quebraram-se como vidro sob o peso dos bombardeios. Em muitas cidades não havia uma única gota de água potável. Os rios estavam contaminados com sangue, óleo e corpos. As crianças morriam de sede com os lábios brancos e os olhos secos. A fome era um monstro invisível, mas onipresente. Ela se escondia atrás de cada porta fechada, cada janela escura. O pão, antes partilhado à mesa entre famílias barulhentas, tornou-se relíquia. Um punhado de farinha valia mais do que ouro. Os italianos comiam grama, cascas de árvore, ratos e restos de lixo. Muitos enlouqueciam antes de morrer. Havia mães que, em desespero, ofereciam os próprios filhos para soldados em troca de um pedaço de carne. Não por crueldade, mas por uma dor tão profunda que transcendia qualquer compreensão humana. Em Roma, Florença, Nápoles, os mercados estavam vazios, e os rostos também. As feiras, antes cheias de cores e vozes, tornaram-se espaços de sombra e murmúrio. Em Milão, uma mulher foi encontrada morta abraçada a um saco de farinha mofada. Em Palermo, um homem foi executado por tentar roubar uma cebola. E nas vilas dos Apeninos, famílias inteiras desapareciam nas noites gélidas, levadas pela fome e pelo medo. A loucura corria solta como um cão raivoso. Homens falavam sozinhos, mulheres gritavam para os céus, crianças ficavam em silêncio absoluto, com os olhos abertos demais, envelhecidas antes da hora. Era uma geração inteira marcada pelo vazio. O vazio do estômago, o vazio da fé, o vazio da esperança. Os alemães, frios e implacáveis, não apenas tomaram os alimentos que ainda restavam. Eles impuseram trabalhos forçados, puniram qualquer gesto de revolta com fuzilamentos públicos, destruíram celeiros, sabotaram colheitas. Para eles, a Itália era uma terra a ser explorada até o osso, e os ossos dos italianos começaram, literalmente, a aparecer nas ruas. Homens antes robustos tornaram-se sombras esqueléticas, arrastando-se entre escombros. Mulheres vendiam seus corpos por um prato raso de sopa rala. Os velhos, esquecidos, morriam sozinhos, abraçados a memórias que não os alimentavam mais. A Europa, nesse tempo, deixou de ser civilização. Era um cemitério a céu aberto, um palco de tragédias que nem os poetas ousavam imaginar. E no coração dessa tempestade, a Itália sangrava. Seu povo, tão apaixonado, artístico e resiliente, foi levado à beira do abismo. A música calou-se. O vinho azedou. Os sinos dobravam não por celebração, mas por morte. Não havia heróis, apenas sobreviventes. E mesmo estes, muitas vezes, desejavam não ter sobrevivido.